Bem-vindo a mais uma videoaula do 12º ano de Matemática Simples. Na aula de hoje, iremos estudar o espaço de probabilidade. Comecemos então com alguns conceitos deste segundo capítulo ligado à área de probabilidades. Portanto, vamos começar por definir o que é uma experiência aleatória. Uma experiência aleatória é uma experiência que se pode repetir tantas vezes quanto se queira, nas mesmas condições. São conhecidos todos os resultados, mas não se consegue prever concretamente qual o resultado dessa experiência. Ao conjunto de todos os resultados possíveis, normalmente chamamos de universo e representa-se por o ômega, por o E, por um S ou por um U. Nós vamos utilizar mais aqui a letra ômega, mas podem encontrar noutros manuais outras letras utilizadas para o universo. Um acontecimento é um subconjunto do nosso universo, ou espaço amostral, também há quem o chame espaço amostral. Um acontecimento é dito elementar se tiver apenas um elemento e composto se tiver mais do que um elemento. Vamos continuar aqui com mais algumas definições relacionadas com esta questão dos acontecimentos. Temos o acontecimento certo, que acaba por ser o nosso universo, o nosso espaço amostral, e temos o acontecimento impossível, que é aquele que nunca ocorre, que se representa como se representa o vazio. Ora, dados dois acontecimentos A e B, eles são ditos incompatíveis ou disjuntos se não tiverem elementos em comum, ou seja, se a sua interseção for vazia. E são ditos contrários ou complementares se, para além disto, para além da interseção ser vazia, a sua reunião der todos os elementos S ou ômega. Aqui, por acaso, estou a utilizar as duas notações, mas devia estar aqui um ômega. Tenho de mudar isto no resumo. Ok, espaço de probabilidade. O que é um espaço de probabilidade? O espaço de probabilidade, no fundo, uma probabilidade, é definida no conjunto de todos os subconjuntos de E. Vamos só fazer aqui uma pequena revisão naquilo que foi dado na última aula antes. Aliás, não foi na última aula, foi na aula anterior, ou seja, na aula antes do triângulo de Pascal, em que se fala aqui do conjunto das partes. Portanto, este conjunto das partes de A, que eu ali chamei conjunto das partes de E, são todos os subconjuntos de A. Portanto, é constituído por todos os subconjuntos possíveis. Portanto, uma probabilidade é uma aplicação que ocorre em todos os subconjuntos de um certo conjunto E, de tal maneira que essa aplicação é não negativa, portanto, nunca assume valores negativos. O seu domínio são todos os subconjuntos de E. A probabilidade do nosso E, que aqui poderá ser o nosso universo, vai ser sempre igual a 1. E se tivermos dois acontecimentos que sejam disjuntos ou incompatíveis, a probabilidade da reunião é a probabilidade de um mais a probabilidade do outro. Uma definiçãozinha aqui ligada também a esta questão da probabilidade é que dois acontecimentos são equiprováveis se tiverem a mesma probabilidade. E daqui vem a definição da lei de Laplace. O que a lei de Laplace garante é que, se nós tivermos uma experiência aleatória, de tal maneira que os acontecimentos com um elemento forem todos equiprováveis, então de certeza absoluta que a probabilidade de um certo acontecimento A é o número de elementos do A sobre o número de elementos do nosso espaço E. Portanto, isto aqui aplica-se sempre que os acontecimentos elementares forem equiprováveis. Cuidado, que isto nem sempre é verdade se isto não acontecer. Portanto, se, por exemplo, nós tivermos um dado viciado, limamos uma das pontas do dado, não podemos aplicar a lei de Laplace nesse dado. Porquê? Porque os acontecimentos equiprováveis, os acontecimentos elementares, desculpem, já não serão equiprováveis. Ou seja, a probabilidade do 1 poderá não ser igual à probabilidade do 4. Então a lei de Laplace já não é aplicável. Cuidado que a lei de Laplace não é universal para todas as experiências aleatórias. Está bem? Só se, de facto, esta condição dos acontecimentos elementares serem equiprováveis é que se poderá aplicar a lei de Laplace. Outro exemplo é, por exemplo, quando estivermos a fazer o lançamento de dois dados e estivermos a registar a soma dos lançamentos. Se vocês pensarem um bocadinho, a probabilidade do 2 há de ser inferior à probabilidade do 7, até pelas hipóteses que nós conseguimos obter. Quer dizer, a soma, se nós estamos a registar a soma do lançamento de dois dados, para a soma dar 2 tem que sair 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Para sair 7 temos mais situações. Temos o 1, 6, temos o 2, 5, temos o 3, 4 e depois invertemos tudo. Quer dizer, temos muito mais hipóteses. Lá está. Os acontecimentos elementares não são equiprováveis. Está bem? Esquemas em probabilidades. Eu aqui já referi naquela parte do teorema fundamental da contagem, numa das últimas aulas, já referi esta questão dos tracinhos. Não é? Os tracinhos dão jeito em experiências que são compostas por mais do que uma fase e na qual nós queremos apenas fazer uma contagem dos resultados. Outros esquemas que dão muito jeito são o diagrama de Venn, que se aplica sempre que
os acontecimentos podem ocorrer em simultâneo, como por exemplo gostar de matemática e gostar de biologia, costuma-se representar assim, com 2 círculozinhos. Também há diagramas de Venn com 3, não costuma haver para além disso. Já são um bocadinho mais confuso, por 3 já terá que ter mais ou menos este aspecto aqui. Está bem? Portanto, temos que ter todas as interseções possíveis. Do A com o B, que é esta parte aqui, do A com o C, do B com o C, dos 3 ao mesmo tempo. Temos de ter uma parte que só pertence a A, que é esta parte aqui. Temos de ter uma parte que só pertence a B, outra que só pertence a C. A 4 já é impossível de fazer isto, ou muito difícil de fazer. Depois, o que é que, já agora, só para termos aqui uma noção, esta parte aqui de fora será o A contrário, interseção com o B contrário. Será tudo o que não está nem A nem está em B. Esta parte aqui será o A exceto B, que já foi definido. Esta parte aqui será o B exceto A, que também já foi definido. Esta parte aqui do meio é a interseção com B. O círculo todo do lado esquerdo é o nosso A. O círculo todo do lado direito é o nosso B. E para mim, quando eu estou a resolver um exercício com um diagrama de Venn, normalmente tento que todos estes espacinhos aqui tenham uma determinada percentagem ou probabilidade. Ou seja, que o diagrama esteja completo em termos de informação probabilística. Ok? Diagrama de árvore é um diagrama que se utiliza quando uma experiência é composta por mais do que uma fase. Eu tenho aqui um exemplo em que temos 2 ramos para a primeira fase e depois temos aqui 2 para este e 3 para este. Portanto, pode ser, por exemplo, numa fábrica haver homens e mulheres e haver licenciados e não licenciados, por exemplo. Tá bem? Pode haver também uma fábrica 3 máquinas que produzem peças boas ou peças defeituosas. Portanto, normalmente este tipo de experiências tem 2, 3 fases, não costuma ter mais do que isso. E então nós podemos representar por diagrama. Mais uma vez, eu costumo preencher estes ramozinhos do diagrama com as respectivas probabilidades. Já agora, a soma das probabilidades dentro de cada um destes ramos há de ser sempre igual a 1. Portanto, a probabilidade deste mais este dá 1, a probabilidade deste mais este dá 1, a probabilidade destes 3 também dá 1. Portanto, dentro de cada ramo, quando nós somamos estas parcelazinhas aqui, as probabilidades têm que dar iguais a 1. Último esquema, que é a tabela dupla entrada, normalmente utiliza-se quando a nossa população é dividida de acordo com 2 características distintas. Eu há pouco falei aquele exemplo de homens e mulheres e licenciados e não licenciados. Pode perfeitamente o diagrama ter esse aspecto. Homens, mulheres, licenciados, não licenciados. Aqui o que nós vamos ter no meio são os licenciados que são homens, as mulheres licenciadas, os homens e não licenciados. Portanto, isto são tudo interseções que estão das características cruzadas. Portanto, aqui será a interseção dos homens com os licenciados, aqui será a interseção das mulheres com os licenciados, por aí fora. O que vai ter que dar 1 seria se isto fosse com probabilidades, estas probabilidades todas teriam que dar 1. Ou então, se não tivermos probabilidades e tivermos apenas contadores, ou seja, o número de elementos que estão nos licenciados e nos homens, por exemplo aqui, isto tudo somado vai ter que dar igual à nossa população, porque estão aqui todas as características, ok? Acaba por haver aqui às vezes alguma ligação entre estes esquemas. Tenho aqui algumas observações. Portanto, os esquemas atrás descritos normalmente têm a ver com interessar a ordem. Portanto, podem ser utilizados em lugar dos arranjos, uma boa alternativa. Mas quando não interessa a ordem, já tinha dito isso na aula em que falámos de combinatória, o melhor é mesmo utilizar as combinações. Também estes esquemas já não são tão fiáveis. A probabilidade contrária às vezes dá jeito quando nós começamos a ver que existem muitos casos possíveis. Por exemplo, deixa cá ver um exemplo. Imaginem que temos uma comissão, um grupo de 14 mulheres e 7 homens. E queremos formar comissões de 6 pessoas. E queremos saber quantas comissões é que há com pelo menos uma mulher. Quer dizer, nós aqui temos muitas hipóteses, não é? Temos uma mulher, 5 homens, 2 mulheres, 4 homens, 3 mulheres, 3 homens, 4 mulheres. São muitas situações. Mas vale pensar ao contrário. Portanto, o que é que será o contrário de ter pelo menos uma mulher? Não ter nenhuma. Então nós podemos pegar em todas as hipóteses possíveis e tirar-lhe a única situação que não é possível aqui, que é, no fundo, ter só homens, não é? Serem comissão só formada por homens. Portanto, às vezes, quando começarem a ver que há muitas situações, que há muitos casos possíveis, muitas situações que vocês têm que calcular, como é este caso das comissões, às vezes é mais fácil pensar ao contrário, está bem? Mas nós vamos falar aqui um bocadinho já da probabilidade contrária, já a seguir. E depois esta questão, que eu também já mencionei há pouco, que quando é que se multiplica e quando é que se soma em probabilidades? Normalmente eu costumo dizer que em probabilidades, quando se diz ou, soma-se, quando se diz e, multiplica-se.
vamos lá, trocando isto um bocadinho, esmiuçando um bocadinho isto mais. Quando o resultado é agrupado em várias situações distintas que não podem ocorrer em simultâneo, lembram-se daquele exemplo há pouco? Eu disse, um homem e desculpem, uma mulher e 5 homens era uma das situações. Isto faz tudo parte da mesma experiência. Portanto, isto vai ter que ser calculado com combinações e a multiplicar. Eu já não lembro quanto é que eram, mas acho que eram 14, eram 13 mulheres e 7 homens. Quando eu digo escolher uma mulher e, cá está o i, 5 homens, que eram comissões de 6 pessoas, não sei se recordam, então das 13 mulheres escolhemos uma e, cá está a multiplicação, dos 7 homens escolhemos 5. E agora, outra situação, e agora nós dizemos, ou então, mais, das 13 mulheres escolhemos 2 e dos 7 homens já só passamos a escolher 4, para termos as tais comissões de 6 pessoas. Não sei se já repararam na coincidência ou não. Esta soma aqui dá sempre o total e esta soma aqui dá sempre as nossas escolhas. Tá bem? E continuávamos por aí fora. Mas tenham cuidado, o português ajuda-vos bastante. Quando vocês dizem ou, em probabilidades, tradicionalmente soma-se. Não estou a falar aqui da reunião de conjuntos, está bem? Estou a falar neste tipo de situações em que temos vários casos distintos. E quando estamos a falar de estamos dentro do mesmo processo, normalmente multiplica-se. Vamos terminar a aula de hoje, a parte teórica, com as propriedades fundamentais. Portanto, algumas já foram descritas ali atrás, não é? Por dado o acontecimento certo é 1. A probabilidade do vazio é 0, isto também não é nada de novo. A probabilidade varia sempre entre 0 e 1, também não é nada de novo, mas isto é uma boa indicação se estão a resolver bem ou não o exercício. Se vos der uma probabilidade negativa, houve qualquer coisa que não correu bem. Ou se vos der uma probabilidade de 1,3, também qualquer coisa que não correu bem, a não ser que estejam a resolver em percentagem, não é? A probabilidade do contrário também é óbvia, é 1 menos a probabilidade do acontecimento. Portanto, a probabilidade de ser homem é 30%, de ser mulher é 70%. Esta aqui já é um bocadinho mais delicada, que é esta questão da probabilidade da reunião. Eu, se quero calcular a probabilidade da reunião, que é isto tudo, eu posso começar por calcular a probabilidade do A, que é esta bolinha toda, somar-lhe a probabilidade do B, que é este círculo todo, e agora reparem que a cor a vermelho e a verde intersetaram-se aqui mesmo a meio. Portanto, eu não posso contabilizar isto 2 vezes, por isso é que eu vou ter que eliminar uma interseção. E é daqui que vem esta fórmula. Não precisam decorar esta fórmula, ela intuitivamente resulta do diagrama de Venn. Basta olhar para isto, vocês dão logo conta de como é que se calcula esta probabilidade. Já agora, como é que se calcula a probabilidade do B exceto A, do acontecimento de diferença de B por A? O que se pode fazer, reparem, o que é o B exceto A? É esta partezinha aqui. São todos os elementos que estão dentro do B, mas que estão fora do A. Então eu posso calcular a probabilidade do B e eliminar-lhe a interseção. E está resolvido. Okay? É esta fórmula que está aqui. E esta será a nossa última fórmula do dia. Já agora, tenho aqui só umas pequenas observações. Se o A estiver contido em B, então, como a interseção vai dar o A, esta forma fica um bocadinho mais simples. E claro, a probabilidade do A é menor ou igual que a probabilidade do B. Levantando aqui um bocadinho o véu, spoilers ao o trailer do próximo vídeo. Na próxima aula iremos estudar um bocadinho da probabilidade condicionada, mas não poderíamos terminar sem resolver um exercício relativo a esta questão dos espaços de probabilidade. Portanto, vamos considerar 2 acontecimentos A e B. Sabemos alguma informação sobre estes acontecimentos, que a probabilidade do A é 0,5, que a probabilidade do B contrário é 0,6 e também sabemos a probabilidade do B exceto A. A primeira pergunta é só determine a probabilidade do A em interseção com o B. Então vamos a isso. Bem, vamos ter que utilizar aqui alguma informação. Se vocês forem desdobrando isto, vão ver que tudo isto faz sentido. Por exemplo, o que é o P de B? O P de B contrário, desculpem, é 1 menos o P de B. Isto é 0,6. Que conclusão é que se tira daqui? Que o P de B é 0,4. Basta passar para lá 1 a subtrair. Isto aqui é um menos, é mal feito. Deixem-me cá corrigir um bocadinho isto. Já começam os gatafunhos. Depois, esta aqui. Nós temos uma fórmula para isto, não é? Era P de B menos a probabilidade de interseção. Ora, e eu já sei que isto vale 0,2, não é? Este valor aqui. E também já sei este. Este vale 0,4. Então o que é que eu posso fazer? Mudo este para aquele lado, mudo este para este e dá 0,2 igual à probabilidade de A interseção com B, que era o que eu queria calcular. Ok. Vamos à linha B. Esta era a linha A. Vamos à linha B, que é um bocadinho mais chata. Queremos calcular a probabilidade do A reunido com o B contrário.
Ora, nós sabemos, lembram-se há pouco, eu descrevi-vos a probabilidade da reunião, que era a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo menos a probabilidade de interseção. Portanto, isto continua-se a aplicar aqui. Portanto, isto será P de A, que eu felizmente sei quanto é que é, mais o P de B, contrário, cuidado que o B está aqui como contrário, menos a probabilidade do A interseção com o B contrário. Eu já tenho quase tudo. Eu já sei que este é 0,5. Eu já sei que o P de B contrário é 0,6, mas ainda me falta calcular isto. Isto pode ser feito em cálculos auxiliares, com a mesma fórmula que utilizámos há pouco. Só que isto é o A interseção com o B contrário. Então estamos dentro do A, mas fora do B. Então como é que isso se pode calcular? O P de A era 0,5 e tenho que lhe subtrair a probabilidade de interseção outra vez, que eu já calculei há pouco, que dá 0,2. Estão a perceber? Portanto, porquê? Porque isto que aqui está será P de A menos a probabilidade de interseção. É outra vez o exceto, está bem? O que está aqui, o A interseção com o B contrário, não é mais do que o A exceto B, está bem? Não é o B exceto A, mas sim o A exceto B, porque o contrário está por cima do B. Isto vai dar 0,3. Já estamos mesmo a terminar. Isto vai dar... Ui, desculpa, é que é o menos. 0,5 mais 0,6 dá 1,1, menos 0,3 dá 0,8. Isto temos a nossa reunião do A com o B contrário calculada. Aplicámos aqui, se repararem bem, aplicámos praticamente aqueles 3 teoremas fundamentais que eu descrevi há pouco. O do contrário, o do exceto e o da reunião aqui. Está bem? Deixem-me só rever. Estes são, sem dúvida, aqueles que mais são aplicados neste tipo de exercícios. Na próxima aula iremos estudar então a probabilidade condicionada, iremos aplicar o diagrama de árvore, que para mim é uma das ferramentas mais úteis para a resolução de exercícios relativos à probabilidade condicionada. Aconselho-vos, se vocês andam a preparar algum teste ou alguma avaliação, ou mesmo atualizar o vosso estudo, a começar a resolver exercícios sobre isto. Há muitos exercícios diferentes que podem ser resolvidos sobre esta matéria. Eu aqui abordei um bocadinho mais esta questão das propriedades, mas poderiam ser, claro, problemas no contexto real em que vos pedem para calcular uma determinada probabilidade. Vejam se também estão bem à vontade na parte da contagem, que foi referida já anteriormente. Caso estejam interessados em ter este resumo ou em ter explicações presenciais, visitem-nos no nosso site em www.videosmatematicassimples.com. Espero que esta aula tenha sido útil para vocês. Vemo-nos em breve. Até lá. Bom estudo.